Antes que eu esqueça, né? É, Tá. Eu só queria Aprenda Brasil. Quem está com o Aprenda Brasil? Oi, sou eu, Grace, mas eu já vou trocar aqui. Não, não, é tanto, é só para eu marcar a presença aqui, Grace. Eu não sei, tem uma Suzana 2? Eu não entrei duas vezes. Será que tem outra Suzana? Pode ser, né? Mas não está Pode inscrita, ser. deixa eu ver aqui. Carmen. É que a gente é bem séria com essa história das inscrições para evitar outras coisas para as quais já passamos. Carmen. Ok. Ok. Então, para quem já sabe, pode tirar o som, mas eu vou repetir pela enésima vez, é o seguinte: é completamente informal, Isauri. Obrigada por ter se inscrito. Vamos nos conhecer para ser entrevistada. É totalmente informal e todo mundo pode e deve fazer divulgação do seu trabalho com e pela língua portuguesa no mundo. Essa é a ideia do projeto, muitos de nós, né? É, Hoje nós temos a Isauri, que está na Argentina, mas nós já tivemos pessoas de vários lugares. Para quem quiser, é só acessar o Muitos de Nós gratuitamente pelo YouTube, e vocês vão ver que nós temos aqui esse já é o 13º encontro, né? Então, vocês têm lá pessoas dos mais variados lugares. Depois da Isauri, nós vamos ter a Andrea, que está na Austrália, no dia 3 de dezembro. Vamos ouvir um pouquinho sobre a língua portuguesa em Adelaide, na Austrália, né? Eu não sei, Grace, se você está entrando de novo ou se é outra pessoa do Aprenda Brasil. E ser outra pessoa, a Paula. A Paula. Tá, só um pouquinho. Tá joia. Ok, então vamos começar com a própria Isauri se apresentando. É a primeira vez que a vejo ao vivo e em cores, embora à distância. Então, por favor, Isauri, se apresente. E assim, é só levantar a mão e fazer a pergunta. A questão aqui não é que eu vou entrevistar a Isauri. A questão aqui, por isso eu coloquei na mensagem, é que vocês entrevistem a Isauri junto comigo, tá bom? Então, é só levantar a mão e interromper. Eu sei que é um bate-papo. Por favor, Isauri. Sim. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo espaço. Acompanhei, quase que maratonei as outras entrevistas. Tem umas três aí que ainda não consegui assistir. Ontem estava vendo a da Fabi, que eu não tinha tido a oportunidade, né, que a gente conhece a Fabiana aqui de Buenos Aires. Teve muitas trocas juntas, então me interessava bastante ver a entrevista dela também. Agradeço muito esse espaço. Agradeço Denise, né, a Grace e a Paula que se conectaram, Larissa, que são amigas, ex-alunas, amigas de jornada, colegas, parceiras também aí do português, eh, e a todas que se conectaram aí para a gente trocar essa experiência também. Então, bom, eu Isaura, trabalho como, diga. só um Hum. pouquinho, já vou interromper. É só para quem, como ela está falando da Fabi, a Fabiana, ela é da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Na verdade, ela é do Instituto Camões, né? Imagina, é Do tão IGR, automático. né? Do Instituto Guimarães Rosa, é tão automático para mim falar do Camões, porque o Camões é tão ativo, está sempre na minha mente. Mas do Instituto Guimarães Rosa é uma entrevista muito interessante que eu acho que vale a pena vocês assistirem. E antes de você continuar, Isaura, eu também queria falar que eu sempre trago um aprendizado da última entrevista. E a última entrevista, na verdade, foi com as meninas que são do português daqui e da Colar. Foi a primeira vez que a gente fez uma dupla e foi muito interessante, né? Falando sobre uma delas está em Angola e a outra está em Barcelona. Então, eu aconselho que vocês verifiquem também essa entrevista, que nós achamos bastante curiosa e bastante interessante, inclusive, e aqui é o meu aprendizado, que eu não as conhecia também, Isaura. Veja que eu estou no mercado há 41 anos e continuo tendo gente que eu não conheço, né? E interessante o material que elas disponibilizam online. Um pouco de material gratuito, né? E um tanto de material pago, que obviamente
e a Isauri deve falar sobre isso. Quem produz material didático sabe o trabalho que dá, auxilia tanto as pessoas, mas muitas vezes precisa ser remunerado. E aqui vai sempre a nossa tecla contra a pirataria e contra a fotocópia, porque produzir material não é brincadeira, é caro quando é bem produzido, então fica aqui sempre esse alerta. Não façam fotocópias dos materiais de quem produz material, né? Você mata o autor, mata a vontade de se produzir material. E eu só queria também perguntar, quem está como Del? Só para a gente ter um nome. Tem uma pessoa que está como Del, se puder colocar no chat ou pelo menos dizer o nome, tá? Vamos lá, Isauri. Bem, bom, você falou aí, né, quantos anos no mercado. O meu primeiro contato com material didático foi o Bem-vindo. Foi, eu acho que o primeiro livro que eu usei como professora de português foi o Bem-vindo. Então, a minha formação vem, né, eu no Brasil fiz letras espanhol, junto com a Grace, a gente se formou juntas na UFSC, Letras Espanhol, e depois, lá em 2008, eu me mudei para Buenos Aires, também seguindo a Grace, aqui a gente vai meio de mãos dadas, uma atrás da outra. Já éramos muito amigas, muito colegas na UFSC, na universidade, já tínhamos feito o nosso projeto de finalização de curso juntas, então é, quando ela veio para Buenos Aires, eu com uma outra amiga, a gente veio logo na sequência, e aí começou a nossa trajetória com o português como língua estrangeira, né? Formadas em espanhol, se abriu essa possibilidade de trabalhar com hispanofalantes. Então, a gente veio para cá, começou a fazer sucessivas capacitações, e com o passar dos anos, surgiu a oportunidade de trabalhar com a Casa do Brasil, fazendo os livros da coleção Brasil Intercultural, no meu caso, e posteriormente nós ainda. Depois, né, que já não trabalhávamos mais com a Casa do Brasil. A gente trabalhou muito também, paralelamente, dando aulas às escolas, né? Aqui na Argentina tem muita escola que ensina português como língua estrangeira, no que seria a escola secundária aqui, que é mais ou menos entre a sexta série e o ensino médio do Brasil, esses 6 últimos anos da trajetória do colégio. E a gente, Paula, Grace e eu, né, Paula que está com o Aprenda Brasil, a gente encontrou um vácuo de materiais destinados a adolescentes, sim. Quando você fala, vocês, de repente você, Paula, Grace, fala, viemos para Buenos Aires, vocês já foram contratadas pela Casa do Brasil, já foram contratadas ou foram na aventura? Não sei se Grace quer falar que foi a primeira que veio. É, Não, então, eles estavam precisando de. A gente veio contratada, né? Eles estavam precisando de professor, eu enviei o currículo e, bom, fiz uma entrevista e eles me chamaram. Inicialmente foi isso, era para um certo tempo, né? A gente não tinha essa ideia de ficar muitos anos, mas a vida acabou, né, levando a gente a ficar aqui. Mas sim, Foi muito inicialmente precisa interessante esse ver. processo da Casa do Brasil, para quem não sabe, né? A Casa do Brasil era uma escola pequenininha, e resolveram adotar, na época, talvez faltasse um pouco de material, adotaram o Bem-vindo, né, o Fabrício e tal, adotaram o Bem-vindo, e com isso a escola cresceu, 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 e eu entendo perfeitamente, decidiram produzir o seu próprio material, que é o português intercultural, né? Exato, que também está indo muito bem. Então, foi um processo que nós acompanhamos muito de perto, né, uma parceria grande da Casa do Brasil com a distribuidora SBS, que também era, no caso, hoje em dia não tem mais, não há mais SBS nem no Brasil, nem na Argentina, mas era uma parceria muito grande. Então, vocês pegaram nessa fase, acredito eu, de Nessa crescimento fase. da escola, que é muito interessante, viu, gente? Assim, às vezes a escola é pequenininha e dependendo não só do momento histórico, geopolítico, dependendo do material que adota, cresce, 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 como está acontecendo muito no Peru, né? E claro, depois eu entendo, assim como aconteceu na Colômbia, também começaram a produzir seu próprio material, né? Mas é isso mesmo, é o caminho das Claro. pedras, é assim que acontece. Mas essa era a minha curiosidade.
Então, se vocês tinham ido Claro. já como A já com Paula acho que veio contato em de trabalho. outro. Eu não, eu vim sozinha. Vim sozinha. Depois eu comecei a trabalhar na Casa do Brasil. Eu nem conhecia o Instituto. Foi outro caminho. Foi outro caminho, tá certo. É bom conhecer quais são os caminhos que nos levam para outros países também. Às vezes as pessoas Eu ficam, vim atrás muitas da vezes. Grace, né? Eu vim atrás da Grace, porque a gente tinha estudado letras espanhol, sempre tinha como a ideia de morar em um país que falasse espanhol. Então, tinha, eh, já tendo a Grace aqui, também era como um alicerce importante, né? Ter uma pessoa conhecida, vir também, eh, encontrar com ela, no meu caso, também foi um ponto determinante, né? O Aprenda Brasil é um instituto de vocês três? Como funciona? Não, não. De um ex-colega também, que a gente conheceu também trabalhando, dando aulas, e ele fundou o instituto dele agora, Aprenda Brasil, e a gente colabora com ele também. Eu tinha que ter O trocado, Lucas, desculpa, eu não o troquei o Lucas nome. Regeni. Eu entrei como Aprenda Brasil, mas eu tinha que ter colocado o meu Não, nome. não, tudo bem. Tudo bem. Eu só pergunto sempre, gente, porque nós fomos hackeadas duas vezes. E foi absolutamente horrível, horrível. A gente não conseguia desligar. Foi horrível. Obviamente, vocês sabem que quando hackeiam, vem aquela história de sexo do Diabo a quatro. Então, Claro. por isso que eu sou bastante rígida com essa história, porque é tão desagradável, né? Mas, enfim, depois que dizem quem é quem, tá tudo bem. Bem-vinda, Ana, parceira antiga também, desde a editora SBS, né? Mas, relembrando, façam perguntas. Uhum. Eu não quero ser a única a fazer perguntas. Pode continuar, Isaura. Bom, e aí, né, a gente começou. Os institutos, eles têm. Trabalhei com vários institutos, mas o instituto ele tem sempre uma carga horária oscilante, né, tem um fluxo de alunos que é alunos particulares também. Então, aqui se abriu muito essa porta depois de 2008, se eu não me engano, né, com a lei de português nas escolas, do Tratado do Mercosul. Então, havia uma demanda muito alta de professores para a escola secundária, para o ensino médio, e nós três estávamos trabalhando em diferentes escolas, né, com diferentes jornadas e carga horária, com diferente enfoque, né? Eu trabalhei em um colégio italiano que era plurilíngue, eles tinham quatro idiomas, né? O português era o quarto idioma, uma carga horária de 4 horas relógio semanal. As meninas trabalhavam em um outro colégio também, com outra carga horária, com outro enfoque, um colégio católico, com uma demanda também específica, né? Bem no comecinho, a gente ainda chegou a usar o Tudo Bem, depois houve uma questão de importação, né, aqui, de que já esse material não entrava, então a SBS passou a ser somente livraria, já não tinha os livros para vender aqui, era muito difícil. Então, a gente caiu num, num espaço aí, num vácuo que não tinha material para adolescentes, né? Tinha muito material pensado para adulto, muito material pensado para exame internacional por aí, ou para falantes de língua inglesa, é, mas não tinha, né? Então, a gente ia fazendo apostila, e eram todas as férias de verão armando a apostila do ano seguinte tentar. Então, ficava uma coisa meio Frankenstein, porque cada professor fazia a sua apostila, né, e chegava no colégio e não tinha uma sequência. Cada um trabalhava o que tinha preparado. Era recorte daqui, pedaço de lá, isso eu achei em tal site, vou trabalhar esse conto, e ia. Então, a gente acho que a ideia inicial partiu mais das meninas que trabalhavam no mesmo colégio, né? E falaram comigo, Isaura, a gente quer fazer uma apostila, vamos tentar a gente fazer um material para ver se dá certo, né? Se a gente pode testar no colégio, algo mais enfocado para isso. E foi aí que surgiu o material que a gente criou juntas, que é o Português na Escola, que é basicamente ao que a gente se dedica hoje, né? A esse material, a tentar completar alguns outros dois materiais que também existem aqui na Argentina, mas que não cobrem
todos os anos. Como eu disse, a carga horária é muito, muito variada dos colégios. Tem colégios que têm 1 hora semanal, tem colégios que têm o que eles chamam de cacher, oficinas idiomáticas, que são 40 minutos. Tem colégios que têm 4 horas semanais e é muito, muito difícil você conseguir um material único para cobrir toda essa demanda, né? Então a gente começou a pensar muito mais em preencher esse espaço que não havia aqui direcionado para aquele público, para aquelas escolas, para aquela faixa etária, né? E aí surgiu o projeto que a gente tem hoje juntas, nós três, que é o Português na Escola, né? Pode mostrar, Isauri. Não se Aí acanhe. eu tenho dois, ó. Esse aqui é o livro 2, né? E aí eu não tenho aqui à mão, né? E esse é o 3, Português na Escola, né? E eles, posso compartilhar? Vi- é, Pode, aqui vão. não é? Pode compartilhar. Não vamos ficar só nele, tá? Mas pode Não, compartilhar. não. É só para que tenham uma ideia. Eu tenho a amostra Sim, sim, justo, eu sim. tinha deixado aqui abertinho, né? Para que tenham uma ideia. Ele é preto e branco, como a gente falou. O investimento de produzir um material sem, sem é, uma editora por trás, né? Ele tem todo um custo, todo um investimento, então a gente ainda está no preto e branco, não saímos para o colorido ainda, mas ele tem uma dinâmica, uma cara, um design muito mais pensado para aquele adolescente a partir de 11, 12 anos, né? Que tem como. Tá saindo da infância, não é ainda 100% adolescente, né? Tá saindo da infância, digamos assim. Deixa eu dar uma dica para vocês como editora, que além de Hum, coautora, eu fui editora nesses anos todos desses materiais. Material em 4 cores, que a gente chama os materiais coloridos, né? uhum, Embora, obviamente, para impressão seja um valor muito mais alto do que em preto e branco, ele tem o potencial de menos vontade de fotocópias, porque ele fica tão bonito claro, colorido e na fotocópia ele fica meio estranho, meio opaco. Então, embora seja mais caro, por outro lado, ele evita um pouco a fotocópia. Não vai, evitar a questão da distribuição gratuita pela internet, né? Que é essa pirataria claro, louca, mas ao mesmo tempo ele valoriza o produto, né? E mesmo, né, mesmo a pirataria, que são esses PDFs piratas, não fica tão bonito, né? Pirata, né? Então, normalmente fica aí claro. essa dica. E ele tem ISBN, o material de vocês? Sim, tá todo com ISBN, a gente fez Isso o é importante. registro na Câmara Argentina do Livro, todos, pois a gente, né, criou também um quarto livrinho que é só com compreensão, né, só com vídeos, só para trabalhar compreensão também, que é uma demanda muito alta, todos também com ISBN, né? Então, essa é a ideia, o surgimento disso seria isso que eu acho que um pouquinho se falou na entrevista da Fabi, né, que tem esse vácuo dos exames internacionais, né, que o inglês pensa muito, a gente, geralmente o português dentro das escolas, ele é gerido pelos departamentos de inglês, de língua estrangeira, então você tem Cambridge, você tem Oxford, tem ACE, tem um montão de universidades com exames internacionais desde que eles têm 7 anos, né, até terminar todas as fases escolares, e o português ele fica bastante reduzido ao CELPE-BRAS, que é um exame que por aí os alunos não se sentem preparados ou não é o foco, né, do adolescente. É, então a Não gente é. vai sempre tentando completar esse espaço com o material. Isso é muito bom. Pode falar, Yara, por favor. Sim, eu queria entender, os alunos em geral escolhem as línguas que eles querem estudar, então o português, nesse caso, estudar português é uma escolha, uma opção dos Não, alunos? A primeira não, pergunta. do A segunda, colégio, né? do colégio. A segunda é como é a recepção deles dessa ideia, ou que tipo de coisas que eles pedem mais, que tipo de materiais ou de prática que eles querem mais. Mais ou menos isso. Obrigada. Uhum.
Então, em geral, as escolas têm como segunda língua o português, obrigatório, né? Todos os que eu trabalhei são obrigatórios. Eles têm uma alta carga de inglês, ou os colégios são bilíngues em inglês. Alguns podem escolher, tem um aqui por onde eu moro, que eles podem optar entre português e francês, mas são poucos os que têm opcional. Em geral, é já predeterminado pelo currículo do colégio, né? E existe uma relação muito forte com o português, porque eh, os colégios que a gente trabalha, eles são todos privados. Então, a gente tem um público de classe média a alta também, né? Que é um público que viaja de férias para o Brasil, que vai, né, passar o verão em diferentes praias do Brasil, que está muito pertinho do sul, né, de Florianópolis. Então, o pessoal viaja muito para esses lugares e os alunos conhecem bastante, muitos. Eu acho que, por exemplo, dos meus cursos de aproximadamente 20, 30 alunos, eh, mais de 50% viajou pelo menos uma vez ao Brasil, alunos, né? Então, eles querem se comunicar e eles trazem coisas assim muito juvenis, muito do futebol, né? Vinculam muito ao futebol, as músicas que eles escutam, as séries, né? Que hoje em dia acompanham muito em Netflix, em diferentes plataformas. Então, tem esse acesso também. Então, eles têm muita, digamos, muita noção do Brasil e do português, né? Existe, eu não sei se houve um movimento ou não, intercâmbio de alunos. Eu não sei, normalmente os alunos vão mais para os países de língua inglesa para fazer intercâmbio. Intercâmbio que eu digo mesmo intercâmbio de colégio, né? Eu nunca não acompanhei, mas também nunca me apareceu pela frente muitos números ou dados sobre intercâmbio de alunos argentinos com escolas brasileiras. Vocês têm essa informação? Só por curiosidade mesmo. Não, dos que eu trabalhei, não. Eles fazem justamente intercâmbio para o Canadá, para a Itália, no caso do italiano, fazer uma escala em Londres, né? Acho que os alunos da Grace agora fazem uma viagem para as Cataratas, pode ser, mas não sei se é obrigatória, não. Não, Não, mas intercâmbio mesmo, assim como ou as pessoas aqui não. fazem, né, para a Austrália. Intercâmbio mesmo de estudar na escola, né? Um Claro, ano, não, 9 meses. não é. Não é. Na pandemia, durante a pandemia, a gente fez uma experiência de intercâmbio virtual, justamente, né? Fiz com uma colega de Criciúma. A gente se conectava, os alunos interagiam por Padlet, por diferentes plataformas, lá estudando espanhol aqui português, mas isso foi somente na pandemia, onde todos podiam se conectar através de um dispositivo individual porque já voltando para a sala de aula, isso é bastante complicado, né? Não todos têm acesso, não todas, nem todas as escolas têm esse recurso, então isso depois não prosperou, digamos assim. Porque esses são mais passeios culturais, né? Talvez indo É. para as cataratas, assim, tudo bem, é prática, sempre tem uma prática, mas é mais um pouquinho mais superficial, digamos assim, em termos de língua, né? É. Uhum. Eu tenho uma outra pergunta. Esse material de vocês, obviamente eu digo por causa do custo, né? Obviamente não tem material digital interativo, nada parecido. Não, não. É uma pergunta que muita gente faz, não por vários aspectos, porque aqui as escolas dão preferência pelo material. é, Impresso, né, que os alunos tenham, escrevam em sala, e depois, por uma questão de plataforma, a gente teria até pensamos, conversamos em um momento, mas não era. Nós não nos dedicamos exclusivamente a isso, né? Em primeiro lugar, a nossa carga horária de trabalho, nosso trabalho primeiro é ser professoras, né? Eu trabalho no colégio, eu acho que eu tenho 24 horas agora, mais o virtual depois particular para adultos, institutos e afins que continuam fazendo, e depois o material ele vem, a gente faz, se dedicou muito na pandemia, mas não é a nossa dedicação exclusiva, nós não vivemos do material, né? Então, dedicar o tempo, a energia, o investimento à plataforma não era uma coisa que depois nos devolveria
um retorno imediato, É, né? o interativo, Riles, basicamente, é, vocês conhecem, algum de vocês conhece a nossa plataforma Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa, fora quem faz o voluntariado com a gente? Bom, Não, basicamente é um material. Seria interessante vocês conhecerem, eu vou dizer por quê, né? Basicamente são materiais que podem ser interativos no seguinte sentido, de você fazer os exercícios, se autocorrigir, refazer os exercícios. Então, quando a gente fala de interativo, a gente pensa assim: tem vídeo, hum, tem áudio. Eu vou pedir para a Maria Lúcia, que está aqui, falar bem rapidinho sobre a nossa central de mídia para o ensino da língua portuguesa, até porque Isaure, Grace e Paula, me deu um estalo aqui que pode ser um material interessante para complementar o material de vocês, não para substituir, tá? Por claro, quê? Justamente por isso, porque tem vídeo, tem áudio, é bastante lúdico, é um investimento que eu acredito que vocês não vão fazer de fato. É o investimento da Torre de Babel. Acredito eu, né? Pode ser que um dia, claro. porque o investimento é muito alto e o É alto. retorno Se a muito gente lento. deu uma olhadinha assim no seu momento, vendo só registrar nomes, registrar domínio, já tudo isso já fugia do Manutenção, nosso exato. a manutenção bom, enfim, é uma coisa bastante, muito, muito, bom, enfim, não sei o bolso de cada um, mas eu digo, é um investimento alto com retorno muito lento e muito, muito pequeno. Não são plataformas como quando você vai fazer algo para o idioma inglês, que aí são Claro, dezenas de milhares de centenas de milhares de alunos no mundo todo. Português, por mais que tenha mercado, não é desse tamanho, não é nem não espanhol, é. né? Eu costumo dizer Espanhol. que a gente levanta uma pedra e tem um material didático de inglês, né? A gente levanta uma pedra para português, não tem nada lá embaixo, nunca tem Agora até nada. que tem Agora muito, tem um né, pouco, Isaura? é, Porque vai quando a gente aumentando. começou, nós somos obrigadas a fazer o bem-vindo praticamente, porque a gente trabalhava muito com inglês, a Torre de Babel, muito com inglês e espanhol, né, por causa no início do Mercosul. E o material de português era muito, muito, não era nem tão ruim, mas era em preto e branco, era uma coisa para adultos, era muito complexo e muito antigo, o áudio, né? Então a gente foi meio que empurrado, como vocês, para os adolescentes e nós para fazer para os adultos, que é o nosso mercado, né? Claro, Empresas multinacionais. Mas nós desenvolvemos, então, com um investimento bastante alto, como a gente está comentando, a Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. Não vamos nos estender sobre esse assunto aqui, mas Isaure, Grace e Paula, se quiserem, depois a gente marca uma hora para vocês conhecerem a fundo, porque eu tenho certeza, e é um material ok, muito barato, só para vocês terem ideia, custa R$ 57 ano para claro. acessar. É ridículo, não chega a US$ 10 ano. US$ 10, US$ 12, US$ 11 ano, que eu acho que complementaria o material de vocês. Então, por isso que eu estou Ok, levantando bom aqui essa saber, possibilidade. claro. Mas isso a gente marca uma reunião depois. A Maria Lúcia vai falar bem rapidamente o que que é e como está dividido. Acompanha o CELPE-BRAS, que é outra coisa que é importante, não para os alunos de Uhum, vocês das escolas neste momento, mas para o futuro já está delineado assim. Então, encaminhado. Maria Lúcia, bem rapidinho, não para não atrapalhar o tempo da Isaure. É, olá, bom dia, né? Eu convido que vocês façam uma visita no YouTube. Aí Hum. procurem, temos lá um tutorial que está muito bem colocado. Vocês vão poder verificar os pontos relevantes do material. CMELP, Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa, tá? E vocês terão lá 8 módulos que vocês vão encontrar, porque exatamente a divisão segue o quadro comum europeu, né? Nós procuramos nos alinharmos a todos os tópicos do quadro comum europeu e, naturalmente, com todos as habilidades trabalhadas, né? Os áudios, os vídeos, que no primeiro, por exemplo, uma característica interessante, no primeiro módulo, nós temos todos os vídeos com legenda, o que não acontece no restante dos módulos, para que isso seja algo que
vai evoluindo de acordo com o nível do aluno. Então, fica aí e fica a sugestão de marcarmos uma reunião para poder Claro. explicar para vocês todos os detalhes importantes do material que sempre aconselhamos a ser utilizado juntamente com um material impresso, porque ele Claro. trata de tópicos de uma maneira bem pincelada, né? E se houver a necessidade, o professor tem que ter uso de um outro material para acompanhá-lo, ok? É isso. Muito obrigada. Não é voltado, não é, obrigada, não é, Maria Lúcia, não é voltado para adolescentes, mas se vocês vão ver, funciona perfeitamente para adolescentes. Eu coloquei o link aqui. E vocês vão ver também que existe um teste de nivelamento gratuito também, que também não é para Ah, adolescentes, interessante. mas enfim, para os alunos adultos de vocês. E É que a nós gente temos. também começa, né, com eles muito pequenos, mas os alunos do último ano já estão com 17, 18 anos e já não são crianças. Há uma Antes progressão disso, também, né? esse material serve antes disso. E só para vocês terem noção, existem universidades no Peru, por exemplo, que adotam de ponta a ponta essa plataforma. Então, são centenas de acessos de adultos, né, nas universidades. Mas a grande maioria compra o Bem-vindo, que não precisa ser o Bem-vindo, pode ser qualquer material, mas no nosso caso é o Bem-vindo, com a senha de acesso dentro, Claro, tá? Para ser mel. Eles compram as senhas e a SBS do Peru, que ainda existe, coloca a senha dentro do livro e vende, porque eu continuo achando que tem que ter o livro impresso, assim como vocês. Mas se adapta, eu acho que se adapta perfeitamente aos mais maiorzinhos de vocês. Então, depois vocês claro. dão uma olhada e qualquer Vamos dar coisa uma vocês mandam olhada, mensagem. sim. Claro. Sim, sim, Não muito vai interessante. substituir, não. É. É complemento e US$ 10, pelo amor de Deus, né? Claro, não, isso realmente, assim, a gente não tem conhecimento tudo que existe, né? A gente teve durante um longo período, uma questão, como a gente falou, de mercado argentino, de importação, era muito caro, agora se abrindo um pouquinho, não sabemos como vai ficar, mas era basicamente impossível trazer um livro de fora, né? Então, por isso também os alunos de quase todo o país ficavam restritos ao que se comercializa dentro do país, né? Então, tinha, bom, tem o português dinâmico, né? Tem, eu acho que o pé na estrada também, que é pensado para crianças, mas o pé na estrada eu nem me lembro se tem intermediário, acho que é só o básico, né? O português dinâmico são 2 livros, então falta material todos os ângulos, assim, se a gente for olhar, né, não dá para cobrir essa, essa questão. Agora vai surgindo um pouco mais, o pessoal está se animando a fazer, muitas universidades também vão fazendo, mas a gente ainda lida, no caso dos adolescentes, com aquela distância dos temas, né, da temática É. interessante, Mas de e qualquer forma, né, Isaura e todos, não é que você vai usar o material todo. Nenhum material você usa de ponta a ponta todo. não, A mesma é, coisa com essa plataforma, tá aí no chat. A mesma coisa com a plataforma. Você às vezes quer só os vídeos ou só os áudios, né? Não, tem muita coisa de claro. fonética, tem jogos sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, sobre a geografia, sobre as regiões. Então, acho que vale a pena dar uma olhada para complementar. Vamos dar uma olhadinha, assim. Claro, isso é super interessante. Por exemplo, nesse colégio um dos colégios que eu estou agora, né, que eles têm todo o ensino médio são 6 anos, né? A gente usa o Brasil Intercultural também com os últimos anos, mas também a gente encontra essa dificuldade. Ó, não temos outros materiais dedicados a adolescentes, mas o aluno de colégio ele tem uma exigência que ele precisa de exercitação, ele precisa de coisas sólidas, ele não está muito disposto ou não está permanentemente disposto a conversar. Né? Não é uma leitura que você vai, vamos agora falar sobre isso e tal. As coisas são muito mais estruturadas, você tem que seguir um programa, tem que direcionar para uma avaliação, tem que direcionar para o currículo do estado, da província. Então, tem muitas outras coisas que encaixotam o idioma dentro de uma escola que não ocorre nos outros âmbitos, né? Então, a gente, quando
começou e testou, né, o material antes de fazer a impressão do livro, antes de finalmente publicar, a gente fez como apostila primeiro e foi testando, né? Então a gente já vendo que muito daquilo que é conversação funciona no exame oral, para o aluno se preparar, para ele praticar, mas fluidamente no dia a dia que ele tem. Hoje eu tenho prova de matemática, professor, eu não quero conversar sobre o que eu penso da cultura tal, né? Eles estão com outras prioridades e muitos descobrindo que gostam. Então, a gente lida também com muitas esferas que não existe na educação do idioma para um adulto que procura esse idioma ou que a empresa exige que ele saiba o que é uma ferramenta profissional, né? O adolescente, a gente, o idioma, ele faz parte do pacote da educação dele, né? Não só da formação idiomática. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que a gente pode incluir a Grace e a Paula aqui também, né, Totalmente, que Isa? a gente anda de mãos dadas sempre, como eu digo. Tereza, por favor. De entender. Tereza, tá sem som. Agora, Embora, eu embora acho. Bom, pareça mas eu. aberto, Tá agora sim. aberto? Tá Agora ouvindo? sim. Ah, não tá. Eu sei que isso é muito individual, cada aluno deve ter a sua dificuldade no aprendizado. Mas você saberia dizer dos seus alunos, em cada fase, no básico, no intermediário, no avançado, quais são as maiores dificuldades que eles vão apresentando ao longo do aprendizado do português? Sim, a gente trabalha com um público de hispano-falante sempre, né? Tem por aí um ou outro aluno que tenha outra língua materna, mas geralmente eles também já falam espanhol, ou são raríssimos os casos que não. A maior dificuldade global é o pretérito perfeito, é o passado simples. É muito, muito difícil que eles cheguem a dominar o pretérito perfeito. hum. E depois já, isso global, né? De primeiro ao último ano. E depois sempre está o subjuntivo, né? Em espanhol há um grande toque, entre o que para a gente é o mais que perfeito simples e o imperfeito do subjuntivo, fizera, fizesse, né? Porque para eles é que hiciera, eles têm os dois, né? Hiciera e hiciese, aqui se usa ele hiciera. Então, essa transferência e as combinações de tempos são bastante é, difíceis. Mas eu foco muito no pretérito perfeito. Não sei se as meninas aí têm alguma. Acho que com a Paula a gente já tinha conversado isso, né? Não sei se a Grace tem algum outro parâmetro, mas globalmente é o pretérito perfeito, porque a partir dele muita coisa se arrasta, né? O tive, teve, fiz, fez, né? O passado, perdão, o plural que não tem o ditongo, né? Para a gente, né? Esse tiveram, o vieram, né? Esse não fazer esse ditongo que é para todos os verbos em erir, isso é muito difícil, assim, de que se consolide no aprendizado. Isauri, Interessante. meninas, boa tarde. Eu Boa sou tarde. Zuleide, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho atualmente com alunos estrangeiros, tanto na Torre de Babel quanto no programa de voluntários, de professoras voluntárias. Eu tenho uma curiosidade no que se refere ao resultado final desses adolescentes que começam, quando crianças, estudando a língua portuguesa. Ao término de todo esse período com essas aulas no ambiente escolar, eles conseguem, vocês conseguem reconhecê-los como fluentes no idioma? Ou, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, depois de muitos anos estudando português ou até mesmo espanhol como língua estrangeira, eles não apresentam a proficiência? Como é que acontece? Como é a realidade de vocês?
Então, a gente tem uma alta demanda de procura desses alunos para fazer o CELPE-BRAS. Muitos colégios fazem o CELPE-BRAS à falta de outro exame, né? Não, por aí há alguns institutos agora que estão implementando aqui, o CUI, né? Está implementando, que é o Centro Universitário de Idiomas, está implementando exame. Existe o CILP da Universidade de Caxias do Sul, mas ele não é amplamente difundido aqui, muita gente não sabe da existência dele. Então, eles terminam fazendo o CELP-BRAS e os alunos que se inscrevem, em geral, têm aprovação é, de intermediário. Né? Grace, recentemente os alunos fizeram, né, Grace? Os teus alunos fizeram um exame internacional, fizeram o É, CUI. sim, eu tenho duas escolas, né? Eu trabalho em duas províncias diferentes, né? Na província de Buenos Aires, é uma escola que eles fazem português durante 6 anos, 2 horas 2 horas relógio semanal, que é todo o ensino médio, e a matéria é curricular numa escola bilíngue, e tenho em torno de 20% dos meus alunos são chineses. Então aí também tem essa dificuldade que é outra dificuldade, né? É, mas eles fazem uma prova que é da Universidade da. Eles faziam CELPE-BRAS, mas a escola decidiu mudar porque todos faziam CELPE-BRAS, todos os alunos faziam, e a taxa de aprovação do CELPE-BRAS era ao redor de 76, 77%. O que eu acho bastante alta, só que a escola não estava feliz com esse resultado. Em geral, aprovavam a grande maioria com intermediário e algumas exceções ali aprovava com intermediário superior. Eles trocaram pelo exame, já faz 2 anos, pelo exame do CUI, que é o Universitário de Idiomas, que é da UBA, e eles fazem uma prova que é mais parecida ao do First Certificate, mas a parte oral é muito parecida do CELPE-BRAS, com imagens, com elementos provocadores, e eles fazem uma prova nível B1 e a taxa de aprovação é de 100%. Os meus alunos da escola da capital fazem o CELPE-BRAS, só que só fazem aqueles que querem. Por enquanto, a ideia da escola é implementar que eles façam CELPE-BRAS também, 100%. Uma época atrás, todos faziam CELPE, eles fazem português até o quarto ano do ensino médio, 1 hora e 20 por semana. O português aí é uma matéria que não é dentro do currículo, é uma matéria extra programática. Todos faziam CELPE-BRAS, mas também a taxa também estava ao redor de 75, 76%. A escola também resolveu tirar, então só fazem os que querem, eles querem retomar que todos façam CELP, e a taxa de aprovação dos que fazem é ao redor de 98, 99%. É muito raro os que reprovam. E nesse caso, existem alunos que podem chegar a tirar um avançado no CELP. Tá? Mas é aquele aluno que ele já é nível muito alto em inglês, é aquele aluno que está, né? Então, em geral, o que a gente tem como objetivo é que eles tirem, mas a grande maioria aprova com intermediário superior, hein? Com menos carga horária. Mas Mas eles escolhem fazer nesse eles caso, né? escolhem Nesse caso, fazer. eles são voluntários, não é São uma voluntários, ou seja, determinação da escola. claro, são os melhores ou seja, são os melhores alunos e desses melhores os que querem fazer. Então, normalmente são os que têm melhor nível de português. Agora Mas tem se a uma gente pensar, curiosidade. talvez. Ah, perdão. Não, não, por favor, Zara. Não, que se a gente pensar, tipo, no quadro comum europeu, né, depois desse ciclo, talvez aí os alunos saem com a média geral entre B1 e B2. Alguns poucos chegam a um avançado, né, que tem, como disse a Grace, são alunos tá com muito interesse em idiomas, que dominam muito bem, e alguns poucos que ficam num A2 aí, caindo, né, que não têm interesse ou que não demonstram um grande interesse pelo idioma. Né? O que eu queria observar, só um minutinho, Sim, Paula. tá, Só um minutinho, duas observações. Uma observação, depois a Paula fala e depois eu falo de novo. A fluência de um adolescente ou de um jovem, de uma criança, mesmo em português, é relativa à idade, né? Então, como alguns elementos provocadores do CELPE-BRAS, e a Ana Montesinos é especialista, pode até complementar, são elementos provocadores para adultos, né? Então, um vocabulário que não necessariamente o nosso adolescente vai ter. Não necessariamente, não, não vai ter, né? Então,
É só isso sobre a fluência, mesmo em língua portuguesa do brasileiro, né? O brasileiro, e mesmo os adultos, né? Fluência em língua portuguesa do brasileiro adulto depende muito do seu hábito de leitura, né? Do seu nível intelectual, né? Eu só queria fazer essa observação primeiro. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa nesse sentido, e depois a gente passa a palavra para a Paula. Quer complementar alguma coisa, Ana? Não, não, Suzana, tá, acho que tá completinho. Pode passar a palavra, obrigada. Tá joia. Paula? Desculpa, eu não sei aqui no Zoom onde que levanta a mão, então não sabia se vocês estavam me vendo, desculpa. Eu ia justamente falar isso, Suzana, que você falou. Eu ia falar duas coisas. Primeiro, que tem que ficar claro que eles não são alfabetizados em português, eles começam a aprender na escola secundária, ou seja, é outra etapa. Eles não são, porque inglês é muito diferente, né? Muitos já entram em colégios bilíngues, eles são alfabetizados em inglês. Não é o caso de português, eles aprendem na escola secundária, que é outro momento. E a segunda coisa que eu ia falar é justamente o que você falou, né, da questão da fluência, do CELP, que ele é um exame muito mais voltado para o público mais adulto, os temas, né? Ah, era justamente isso que você falou. E a segunda coisa que eu ia falar eu esqueci, mas é isso mesmo. Do alto dos meus 70 anos eu esqueço no minuto seguinte o que que eu ia falar. Tá perfeita. Não, eu ia dizer que essa foi também uma preocupação que a gente teve, né, ao desenvolver o material, de trazer assuntos, unidades, sequências didáticas, né? A gente trabalhou com o propósito de cada unidade uma sequência didática com assuntos que se aproximem mais da realidade deles, esportes, campeonatos, sim, coisas culturais, festa, intercâmbio, né, trabalho voluntário, coisas que fazem parte, que a gente observou nesses anos também, né, que fazem parte da realidade deles ou das propostas pedagógicas dos colégios, que talvez não eles não percebam ou não haja espaço para isso num material destinado 100% para adultos, né, que muitas Eu vezes está acho, muito mais pensado na academia ou no mercado de trabalho. Perdão, eu falo muito, me interrompam, gente. não, não, uma observação sobre a fala da Paula é que, além disso, no caso do inglês, além das escolas bilíngues, etc., eles viajam muito normalmente, né? Assim como os brasileiros, né? De uma classe média, média alta. Além de tudo isso, eles jogam, né? Eles têm a internet em inglês, né? 24 Isso, horas por dia, se quiserem. Então, é outro universo, né? O universo é, do português, o o universo bombardeio do das inglês, músicas, né? as Eles músicas. passam Se o bem que dia a todo música escutando brasileira música. se bem que a música brasileira tem uma influência muito grande também no geral, né? Hum, Mas a outra coisa que agora eu lembrei, às vezes demora um pouquinho para chegar, mas chega, que eu ia perguntar para a Grace, por favor, que me atiçou a minha curiosidade, a questão dos chineses. Essa outra província onde estão os chineses, naturalmente, deve ser lugar onde tem empresas chinesas trabalhando, talvez? Não. Não. Não? Chegaram os chineses aí porque gostam de centoja ou de carne, ou sei lá o Não, quê. não. Não, igual tem muitos chineses aqui na Argentina, tanto na capital quanto na província. Eu não sei mais ou menos em que ano eles começaram a chegar, mas a grande maioria, 99,99%, tem mercados, mini mercados, mercados chineses, inclusive. comércios, uhum. Assim, são comércios, né? A gente diz, eu vou. Aqui eles falam, né? Eu vou no mercado, vou al chino, né? Vou al El chino. Chino del Barrio é o Isso, mercadinho, o armazém do bairro, do bairro. geralmente é El Chino, porque é de algum asiático, né? Esse supermercado. Sim, e tem muitos em todos os lugares, né? E o que acontece com os chineses é que a comunidade deles, entre eles, é muito forte. Então, se vai um filho de uma família, né? Os filhos de uma família vão para essa escola e eles gostam dessa escola, eles vão em bando para essa escola. Então, a escola onde eu trabalho é uma escola que e também tem essa questão é, que é uma escola que recebe muito bem eles, porque, por exemplo, tem muitos chineses que são nascidos aqui, né, ou vieram pequenininhos para cá, então são praticamente argentinos, mas tem os que vêm
Agora, eu tenho alunos que Recém-chegados. recém-chegados. E a escola também tem isso, né, do espanhol como língua estrangeira. Então, eles colocaram, eles aprendem o espanhol como língua estrangeira. é, e eles têm o português também, né? Então, eles têm o inglês, eles têm o português, eles têm o espanhol como língua estrangeira. E eu tenho, as minhas salas, em geral, meus grupos são entre 22, são grupos pequenos, o colégio não tem grupos muito grandes, 22, 23 no máximo alunos. E desses, pelo menos dois, três, às vezes quatro alunos são chineses. Então, é uma porcentagem. A escola tem hoje no ensino médio, pelo menos uns 20% do público são chineses ou argentinos, mas que são, né, de descendência. É uma coisa que a gente tem que acompanhar e observar. É escola privada também. É escola privada, sim, 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 É, sim. E que a eles gente fazem os tem que exames observar. internacionais. É impressionante, é a realidade, né? Aqui no Claro. Brasil, não sei de muitas, mas recentemente, Maria Lúcia era Niterói, em algum lugar do Brasil também, escolas já colocando o chinês, que eu acho, olha, gente, se o chinês leva 12 anos para ser fluente em chinês na leitura, ou seja, você chega numa idade e fala assim, não adianta nem eu começar, não tenho vida útil para aprender chinês, né? Então tem que ser com os pico-ruchinhos mesmo, Os né? pequenininhos, sim. A Né? filha de uma aluna particular que ela já está ela está com 5 anos e ela já tem chinês no colégio. Claro, sabe palavras isoladas, sabe dizer gato, bom dia, tchau, sol, amarelo, coisas assim, mas já há como essa inserção em alguns colégios a opção de começar a estudar chinês desde Um pequeno. lugar diferente, era São José, São João do Meriti, era um lugar tão diferente assim que eu li, a gente leu, que colocaram o chinês para os pequenos. Mas eu acho fantástico, tem que colocar mesmo. Tem quanto mais línguas colocarem, melhor. O Leite está fazendo assim com a Melhor. cabeça, porque a Bahia é dominada quase que, o aeroporto pelo menos é, pela BYD, né? É montadora de carros, né? Sim. Camaçari, onde está a montadora, né? São, sei lá, 1.200, não, não todos chineses, obviamente, mas enfim, é uma realidade, né, Zuleide? É uma realidade e os chineses estão aí, né? E antes disso, Suzana, assim como a Grace comentou, quando as pessoas gostam de uma escola, toda a comunidade vai para lá. E a minha filha fez o ensino fundamental em uma escola onde muitos descendentes de chineses, não necessariamente chineses, mas muitas crianças que eram descendentes, frequentavam essa escola. Eles são naturalmente crianças com uma facilidade muito grande para o aprendizado das ciências exatas, e exatamente esse mesmo percentual que ela referiu, cerca de 10%, não 20%, mas cerca de 10% das crianças nas salas eram descendentes de famílias chinesas. E agora essa realidade com a chegada da BYD se amplifica. Porém, o público já procura um outro perfil de escolas, porque a escola que minha filha fez o ensino fundamental era uma escola religiosa, e uma escola muito voltada, né, para essas aprendizagens mais humanísticas, tá? Agora o perfil muda. Eles já estão buscando as escolas com outro perfil, e aí a minha filha mudou para uma escola com esse outro perfil, e lá nessa escola com ensino médio não tinha esse grupo. Começam a aparecer esses estudantes agora, com a chegada da BYD. Olha só que BYD, você sabe, é interessante. montadora de carros elétricos. A Yara pergunta, e essa vai ser a última pergunta, que a gente tenta manter essa 1 hora, né? E vai para Uhum. o YouTube. Então, essa é a questão de você ter, eu sempre digo, né? Quando você fala, vai ficar gravado, então você já sabe que das 50 pessoas que se inscrevem, 40 vão assistir pelo YouTube, né? Mas ótimo, não importa, fica no YouTube e as pessoas vão lá maratonar. A Yara pergunta se nas escolas públicas os alunos também podem aprender português aí na Argentina, meninas. Tem também, sim. Na província menos, em algumas províncias mais, menos. Na cidade de Buenos Aires, mais, né? Tem as escolas plurilingües. Eu não saberia dizer o número, mas sei que existe uma oferta
grande de português, também algumas desde o primário, não todas, né? A gente fez ano passado, se eu não me engano, com a Grace, uma capacitação para professores, né, de escolas plurilíngues. Havia muitos professores de francês, italiano e também de português para as escolas públicas. É, mas a gente também, por uma questão de diploma, a gente fica muito mais, né, de formação, né? Não existe a convalida, não existe, como é que chama isso? Um convênio, né? O nosso título universitário não está automaticamente aceito na Argentina, então a gente fica muito mais restrito ao âmbito privado, né? Por uma questão de titulação, né? É mais A Carmen, complicado você trabalhar na escola pública. a Carmen, que está sempre com a gente também, obrigada, Carmen. Coloca aqui em Córdoba, pouco, né? Nem nas Hum, privadas, nem nas particulares. Talvez alguma escola técnica, né, ofereça o curso de português. Um mercado um pouquinho mais claro. restrito. Claro, Claro, eu sei claro. que a do, como é que se chama essa da Rede Faz? Conheço, a gente trabalha com o colégio da Rede Faz, tem Marco Juárez, em Córdoba, eles usam o nosso material, mas é a única também que eu tenho conhecimento de que usa. É, Hum? tá ótimo. A gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa. Se vocês quiserem se despedir, Isauri, agora é um trio, Grace É e claro, Rafa. Mas foi legal, eu achei. Se vocês quiserem se despedir, daqui a pouco a gente fecha a sala, agradecendo a presença de todo mundo e convidando-as, perfeito. dia 3 para falarmos sobre a Austrália. Vai ser às 8h30 da manhã, fuso horário, tem isso também, né? Tem a questão do Claro, fuso, a gente tenta fazer em vários horários, porque é fuso horário, né? E 8h30, diretamente de Adelaide, muito interessante. Ela tem uma escola de português para crianças lá também. Então, dia 3 agora de dezembro, às 8h30 da manhã. perfeito. Eu até agora acompanhei todas pelo YouTube, me faltam aí, eu acho que as 6 e 7 ou as 7 e 8 que eu ainda não vi. Então, eu gostaria muito de agradecer o espaço. A gente tem sempre muita coisa para falar. Nós trabalhamos em muitos âmbitos, empresas, né? Com a Paula, a gente está com um projeto de fazer material para uma outra empresa e tudo mais. É Damos legal vocês aulas para colocarem adultos. o contato de Hum. vocês. Perfeito. Mas a gente também, né, deu foco talvez para isso, porque é algo que por aí as pessoas não conhecem, não é fora da realidade, então não focamos tanto no nosso profissional ou nesses aspectos e mais na questão das escolas, porque eu acho que é uma realidade bastante desconhecida, né, para muita gente. Não, mas fica, né? Daqui a pouco, esse muitos de nós é quase que uma passagem de bastão. De quem trabalha há 41 anos com isso e que aos poucos, obviamente, ninguém vai virar semente. Então, aos poucos, Claro. Maria Lúcia, eu, Silvia Borim e Harumi, vamos nos afastando da cena e vão aparecendo com muito orgulho. Tanto trabalho de tantos anos, né? É tão bom ver que a Ana também acompanhou tantos e tantos anos de trabalho com e pela língua portuguesa, e a gente vai aos poucos passando o bastão. Esse projeto Muitos de Nós talvez seja um início dessa passagem de bastão, não sei, veremos. Isso. Eu queria falar uma última coisinha, que eu acho que o professor muitas vezes o professor de português tem por hábito produzir seu material pela falta, né? E muitas vezes ele acha que aquele material não é bom o suficiente para compartilhar, né? Ou para publicar, ou para tornar isso público, seja gratuito, comprado ou impresso, o que for, mas deixar aí aberta essa porta que vale a pena. A gente faz muita coisa bacana, a gente muitas vezes se sente intimidado pelos outros idiomas, pelo volume de material das outras coisas, ou por não ser uma coisa ultra sofisticada, mas falta tanta coisa e tem tanta gente com tanta ideia bacana que não se intimidem, né? A gente talvez não tinha ideia do quanto nosso material era necessário até jogar ele aí na rodinha para ver que escola ia precisar. E hoje tem muito público, então, aberto para isso e falta muita coisa por fazer. Então, acho que estamos todos não no mesmo barco, nunca mais no mesmo mar, tentando fazer a vida dos professores e dos Nós, alunos mais fácil. alguns com um barquinho menor, outros com uma lancha, outros com transatlântico, mas estamos no mesmo mar. Exato, Obrigada, exato.
Obrigada a todas vocês e sigamos, vamos seguir. Obrigada. Obrigada Temos, pelo ses- espaço. temos 60 entrevistas para serem feitas. Então, nos próximos 2, 3, 4 anos, a gente estará junto, porque a gente faz uma a cada 15 dias ou uma por mês. Então, temos tempo ainda para continuarmos juntas. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada. Até mais. Obrigada.